Isaías 46. Bel está abatido, Nebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseira para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levado desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, no seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar minha justiça, e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moia a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei o homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entregarei na tua mão. Porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre, até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu és dada a prazeres que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar.
e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveitos ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te da multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas, e salve-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se esquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Isaías capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz acontecerem. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não disseste: o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Já os tenho ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir estas coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas e não há muito, e antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas: eis que eu já sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te para a fornalha de aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a daria a outro? Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro, e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado também, já o chamei, e o trarei e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que o esquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os teus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isto, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó,
e tinha sede. Quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha. Fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me encobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele que quem hei de ser glorificado, por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo. A alma desprezada ao que a nação abomina, aos servos dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo para restaurares a terra, e dar-lhes em herança a herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais de água. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles do outro lado da serra de Sinim. Exultai, ó céu, e alegra-te, ó terra. E vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadecerá dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus ouvidos ao redor e olha, todos esses se ajuntarão e vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todo este te vestirá como de um ornamento, e te cingirás deles como a noiva. Porque nos teus desertos, nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração, quem me gerou este? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aias,
e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pé dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escaparia os legalmente presos? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embrenquearão. Como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em desertos, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, por-lhe-eis um saco para sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os olhos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Cheguem-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajudará. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupa, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogos e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendeste. Isso vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Glória a Deus.